aqui conosco hoje o Léo Paulino, da Nations Help, nosso amigão aí prazer do imenso. peito. É um amigo do Congrego reino, lá na comunidade Cristã Zona Sul. da comunidade, já esteve Estamos aqui bem tantas envolvidos com vezes. nações, né, com missões. Envolvido com nações, envolvido com missões, atento à movimentação do Pai nesses dias, né, de Deus nesses dias, a agenda de Deus para esse tempo. Gosto muito de conversar com o Léo, porque ele está bem antenado. E está com a gente também um amigo do Reino Online. Quem está aqui conosco hoje é o meu amigão querido, tá ali, gente, papai, Robert Marques. Aqui, gente. Ele agora é papai, vez... gente. Pois é. Mais uma vez aqui com vocês, eu agradeço o convite, Joyce. É um privilégio, mais uma vez, compartilhar um pouco da porção daquilo que a gente tem experimentado da parte do Senhor. E pai pela quarta vez, agora de uma menina, hein? Elis. Esse aí, gente, é pai de multidões, literalmente, já. 4, agora uma menininha, né? 4º filho, glória a Deus, Deus abençoe você, seu ministério, sua família. E, assim, é uma honra ter vocês caminhando com a gente. Pai, agora entrem nas redes sociais do Cultura do Reino, para vocês terem dimensão, noção daquilo que Deus tem feito através do Robert e do Cultura. Só assim, né, gente, amigo do Reino, que é antenado com Deus, que tem sido usado por Ele nesse tempo, nessa nação. E eu louvo muito ao Senhor. Robert também é um professor da Unischool, um dos professores da Unischool, né, Robert? Ele esteve com a gente, né? Sim, sim. Praticamente nas últimas 2 ou 3, eu não lembro muito bem, mas das últimas Unischool que teve, eu participei e foi muito bom. Sempre é um privilégio cooperar um pouco com a capacitação, o desenvolvimento do chamado de cada pessoa. Muito bom. Glória a Deus. Em breve nós teremos uma nova Unischool, uma turma nova. Sim. Fica ligado aí, acompanha as redes sociais do Uni Movement, que você vai fazer parte da próxima escola. São mais de 300 alunos que foram capacitados e formados em meio a uma pandemia louca e Deus levantou esse povo faminto pela presença dele. Eu tenho certeza que a próxima turma será mais que especial e você fará parte, em nome de Jesus. E Deus nos deu uma direção, desde a última gravação, a falar sobre um tema, uma série de mensagens que nós vamos fazer nas próximas gravações do programa, sobre o tema recomeço. E vou falar um pouco aqui com o Robert, com o Léo também, daqui a pouco eles vão falar. Mas nesses dias Deus tem falado muito sobre esse tema aos nossos corações. É o tema também na nossa igreja da Lagoinha, para esse ano. E mais do que nunca, a gente precisa focar na palavra do Senhor. Ele tem uma palavra de esperança para você. E para hoje, Deus nos deu Gênesis 12. Nós vamos compartilhar aqui um pouquinho. Fica antenado aí, conectado, não saia daí. E fica ligado, que Deus vai falar muito com você aí. Gênesis 12, 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Glória a Deus por essa palavra. E a gente entende aqui o desafio que foi proposto a Abraão. Abraão, aqui ele ainda não tinha o nome de Abraão, era Abrão, que Deus falou para Abrão: sai da sua terra e vai em direção a uma terra que eu vou te mostrar. Talvez Deus tenha falado isso com você nesses dias aí de quarentena, de pandemia, que Ele está para fazer algo novo. E Ele tem nos direcionado, nos dado uma direção. E eu posso falar que no último mês eu passei exatamente por isso aqui, uma palavra de Deus, onde realmente nós somos movidos pela fé. E eu tive que mudar, a mudança não é fácil, porque Abraão estava mudando
e ouviu a direção de Deus. Talvez ele estava aqui já estabelecido num lugar confortável, com sua família, com seus filhos, com seus bens. Ele estava numa zona de conforto. E aconteceu exatamente isso comigo há 2, 3 semanas atrás, onde eu tive que mudar do meu apartamento, onde nós vivemos quase 20 anos. E ouvimos a direção de Deus: vai para um novo lugar. Abre mão do velho, que eu estou direcionando vocês para um tempo novo. Mas eu confesso para você que não é fácil abrir mão de tudo aquilo que é confortável, onde a gente cria lembranças, onde a gente tem toda uma história, né, que foi construída ali com base na minha experiência. Eu fico imaginando a experiência de Abraão aqui, onde eu vi meu filho crescer, caminhar, andar, falar, né? Onde eu vi tantas experiências com o Senhor, onde nós vivemos tantas experiências com o Senhor. E ali eu precisava, com meu esposo, com minha família, entender a direção de Deus, dar espaço de fé e abrir mão de tudo isso para viver o novo de Deus. Está aqui o Léo comigo, né? Léo acompanhou esse processo aí de mudança. Acompanhei, lembrei de alguns aqui que eu vivi, né? Eu lembro quando o senhor pediu uma carreira, muitos anos atrás, eu trabalhava numa multinacional. Que parto! Mas é interessante. É doloroso, não é? Mas é uma estação nova de Deus, é uma estação linda de Deus, né? A gente realmente tem aquela insegurança no nosso coração, tem um pouco de medo, mas a gente vê que vale a pena obedecer, a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e Ele não vai nos tirar desse processo. Ele vai ter que matar algumas áreas para que a gente obedeça e o novo dele nasça na nossa vida. Aleluia! Então esse é o recomeço de Deus para mim, para você, para a nossa nação. Estamos diante de um tempo de recomeço. Tantas coisas estão acontecendo, as cidades aí. O Robert está conosco aqui de São Paulo. Queria que você falasse para a gente também, Robert, daquilo que Deus tem falado ao coração de vocês aí em São Paulo, nesse novo tempo aí, né? Onde as vacinas chegaram, as igrejas estão voltando às suas atividades aí meio que normal, né? As vigílias aqui também. Compartilha com a gente um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao seu coração. Claro, com certeza. Bom, a gente está vivendo um novo tempo que tem a ver com esse recomeço, né? E é interessante que essa passagem, ela primeiro começa fazendo um convite, a um chamado para Abraão. Deus faz um convite para Abraão. E Abraão precisava, acima de tudo, de obediência, né? E Deus fez promessas, Deus continua fazendo promessas, mas, assim como Abraão, nós devemos também assumir uma fé responsável e ativa. Deus, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas, mas cabe a nós assumirmos uma fé ativa e responsável para viver as promessas de Deus, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. A gente tem falado muito aqui sobre chamado, né? É um assunto que não é novo, mas precisa ser muito bem abordado, até mesmo porque essa geração, assim como Jesus fala, né, que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, como os dias de Ló, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, uma geração que tem sido marcada pelo um hedonismo, né? A gente precisa ressaltar esse convite que Deus tem para nós, que é o primeiro convite universal, que é um relacionamento com Deus. Esse é o primeiro chamado que nós recebemos na nossa jornada. E quando nós entendemos esse chamado para termos um relacionamento com Deus, isso vai afetar o modo como nós fazemos as coisas, o modo como nós nos movimentamos, né? Com sentido, com propósito. E é interessantíssimo essa passagem, porque ela nos ensina muitas coisas. A primeira é que Abraão, ele tem uma visão, ele tem uma palavra de Deus. Mesmo não sabendo onde é essa terra prometida, Deus estava suprindo todas as necessidades de Abraão, porque ele tinha uma visão. E quando você tem uma visão, Deus te dá a provisão. O mesmo Deus que te salva é o mesmo Deus que te sustenta na jornada. Até mesmo um pouco mais para frente, a gente vê a discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí eles chegam numa discussão e dizem assim, vamos nos separar, né? E aí Abraão fala para Ló, pode escolher para qualquer lugar onde você quiser ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu vou para trás. E aí, né, a Ló escolhe, ele olha, interessante que o texto fala que ele viu
esse lugar para onde ele queria ir parecia o jardim do Senhor. Isso nos leva ao Jardim do Éden, ou seja, provavelmente era um lugar extremamente bonito. E foi ali que ele fez o acampamento dele com toda a sua família, né? E o acampamento onde ele fez foi em Sodoma e Gomorra. E o que acontece? O que a gente aprende com isso também? Que Ló não tinha uma palavra, Ló não tinha uma visão, mas Abraão tinha uma visão. E para qualquer lugar que Abraão fosse, Deus estaria com ele. Então, é extremamente importante esse tema, quando fala de recomeço, que se a gente for olhar um pouco mais atrás, fala da Torre de Babel, que a Torre de Babel, o nome Babel significa confusão. Onde há confusão, não há comunicação e também não há unidade. Eles também pensavam se tornar uma grande nação, só que eles não tinham uma visão também. Então nós vemos que Abraão, ele tem uma visão. O que Deus está pedindo para nós hoje? Deus, ele nos dá uma visão clara, Deus nos dá direção, ele nos dá um senso de propósito e ele é fiel para cumprir e suprir todas as necessidades que nós tivermos na nossa jornada. Por quê? Porque quando você está ocupado fazendo as coisas de Deus, você nunca estará perdido. Assim como Abraão, se nós nos dedicarmos de fato a nos tornarmos cada vez mais semelhante a Jesus e fazer o que ele fez, nós nunca estaremos perdidos. Por quê? Porque nós temos uma palavra, nós temos uma direção. E quando você tem uma visão, Deus dá sempre a provisão necessária para você cumprir com o propósito. Uau, glória a Deus. Interessante que Deus deu uma direção a Abraão, e Abraão já estava com 75 anos, hein, Léo? Essa é uma das passagens mais interessantes. 75 anos. Quantos jovens caminham conosco nesse tempo? E quando nós ouvimos tantos jovens e falar, mas Deus não me chamou. O Robert acabou de falar sobre chamado, que tem falado muito sobre chamado lá no Cultura. E, eu não tenho um chamado. Será que Deus me escolheu mesmo? Meu irmão, 75 anos, ele ouviu a voz de Deus, ele creu, né? Teve fé e foi. E aí? E por causa da sua obediência, o Senhor transformou a maneira como ele estava lidando com toda a humanidade. Isso aqui é um dos pontos mais importantes da Bíblia. Sim. Antes Deus estava falando com toda a humanidade, por causa do coração de Abraão, ele começou a falar somente com aquela família. E através daquela família, o Senhor levanta aquele objetivo de Israel existir, que era se tornar uma nação sacerdotal, por causa de Abraão. Ele viu o coração de Abraão, a maneira como Deus relacionou com a humanidade a partir daquele momento, transformou por causa de um homem que resolveu obedecer. Por causa de um homem que resolveu obedecer, aos 75 anos, veio Jesus. Talvez Deus te chamou já há tanto tempo e você tem endurecido o seu coração. E eu quero te dizer que Ele te chama hoje, aí aonde você está. Levante-se, porque o Senhor quer te usar neste tempo. Ele quer te levantar para este tempo. Abraão obedeceu à voz de Deus e através de Abraão veio Jesus ao mundo. Uau, que mensagem é essa? Recomece hoje. Agora algo aqui muito interessante, Robert. Queria que você compartilhasse aqui mais um pouquinho, porque você já estava falando de Ló. Abraão obedeceu e foi para Canaã. Ló desobedeceu. Ló caminhou para outro lado. Então nós precisamos ter essa sensibilidade de recomeçar da forma correta. Então, como recomeçar? Se Abraão não estivesse atento à voz de Deus, obedecido, aqui requer renúncia, requer ouvir o que Deus está falando, requer fé, requer obediência. Abraão obedeceu à voz de Deus e por causa da sua obediência, ele foi caminhando para o caminho certo, ele foi direcionado ao local certo. Mas existe um grande perigo de você renunciar e essa renúncia ser errada, você ir para um novo caminho, não é mesmo, Robert? Você ir para um caminho errado. Eu queria que você compartilhasse com a gente isso aí. Sim, é justamente por isso, porque Ló, Deus falou diretamente com Abraão, não falou com Ló, né? Então Ló não tinha uma visão de onde ele queria chegar. Era qualquer caminho serve para ele, assim caminha a humanidade. Qualquer caminho serve.
todo mundo todo mundo ama Deus Isso. e é bom ser feliz e não, Jesus ele não veio trazer uma verdade, Jesus veio trazer a verdade. Jesus não é um dos caminhos, ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Então, quando a gente entende isso, esse chamado, Deus chama todos. Nós precisamos responder a esse chamado, mas um chamado correto. E aí nós receberemos uma visão, nós temos uma visão de onde nós queremos chegar. E você só vai saber onde você vai chegar se você souber de onde você veio. Você precisa sim valorizar os pequenos começos, a sua história, até mesmo porque quando você se entrega à salvação em Cristo, ele não anula a sua história, não anula a sua trajetória, não anula as suas experiências, não anula o seu processo, não anula as suas dores, o tempo que você passou de amargura. Na verdade, você transforma essas experiências que você teve para impulsionar você para o seu propósito. Então, essa é a questão toda. E quando a gente fala sobre esse ponto, um dos problemas que a gente encontra hoje na sociedade é a questão do imediatismo. As pessoas querem as coisas tudo para agora. E aí o que acontece? E por ela não respeitar o processo, ela não tem uma visão clara, ela tem uma visão, na verdade, bifocal. Por exemplo, eu uso óculos, né? Eu tenho miopia nos dois olhos. Se eu tenho miopia nos dois olhos e eu coloco uma lente só, eu vou ver de uma forma bifocal, eu vou ter uma visão embaçada, né? E é por isso que a Bíblia também fala, Joyce, que não há essa distinção e separação entre sagrado e secular. Nós que fazemos essa separação. E aí o que acontece? Muitas vezes o cara acha que se ele se entregar a Jesus, ele vai ter que abandonar o trabalho dele. E não é isso, né? O seu trabalho ele é espiritual. Para todo discípulo de Jesus, tudo que ele faz é espiritual. E a gente vê hoje essas dificuldades que a sociedade tem, implanta na cabeça das pessoas, inclusive até mesmo muitos cristãos. É impressionante você ouvir muitos deles falar: eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei para que Deus me chamou. Cara, primeiro você foi chamado para ter um relacionamento com Ele. Você precisa focar no seu ser, ou seja, quanto mais você adora ao Senhor, mais você se torna parecido com Ele. O que você faz é apenas reflexo daquilo de quem você é. Então, aqui que está o ponto, o cerne de todas as coisas. E uma coisa, Joyce, que o Senhor ministrou um tempo atrás no meu coração foi o seguinte: a nossa sociedade, ela faz uma pergunta errada. E qual pergunta é essa? Quem eu sou? É a primeira pergunta que as pessoas fazem. Quem eu sou? Eu quero saber qual é o propósito de Deus para a minha vida. Primeiro você já começou fazendo a pergunta errada. A pergunta certa e a prioridade é quem Ele é. Que quando você entende quem Ele é, a sua identidade é revelada na natureza de Cristo, o Deus encarnado, o Deus acessível e o Deus revelado. Eu não estou falando de um papo religioso nem nada, estou falando de algo que é muito real e que eu experimento todos os dias na minha jornada, que me ajuda, inclusive, a vencer, por exemplo, a procrastinação, né? Deus me dá uma ideia, Deus me dá algum projeto, Deus me chama para fazer algo, só que eu preciso entender o que é mais importante e não o que é mais urgente. Aqui o ponto é que as pessoas querem fazer o que é mais rápido, que é fast food. E aí o que acontece? Não acaba respeitando o processo. Querem viver o propósito, mas não querem passar pelo processo. E Abraão, ele passou pelo processo. Só que uma coisa foi que Deus fala para ele sair de toda a parentela. Só que teve uma coisa, teve uma obediência parcial, digamos assim, porque ele levou com ele Ló, né? E por isso que deu toda aquela confusão lá na frente. Não era para ele ter levado Ló, mas ele acabou levando Ló, talvez por um senso de responsabilidade que ele tinha sobre Ló, mas que lá na frente acabou dando problemas para ele. Mas mesmo assim, Deus estava com ele e ele tinha uma visão. E por ele ter tido uma visão, Deus supriu tudo que ele precisava na jornada dele para que ele pudesse cumprir. Claro que no meio do processo houve alguns perrengues, né? Dele com relação à esposa, com Ló e outras coisas que apareceram pelo caminho, mas ele tinha uma visão, né? Então, o que eu falo para nós hoje, nós precisamos receber uma visão de Deus. E quando você tem uma visão, uma palavra, um propósito, Deus ele vai te direcionar você em todas as coisas que você precisa fazer ao longo da sua jornada. Amém, glória a Deus, é isso aí.
Para você ter essa visão, entender a direção de Deus para você para esse tempo, você precisa primeiro se relacionar com Ele. Abraão, primeiramente, ele se relacionava com Deus. Por isso ele teve uma visão clara, ele obedeceu à direção de Deus, né? E algo aqui interessante, Abraão obedeceu, recomeçou da forma correta. Abraão foi para Canaã, Ló foi para Sodoma. Então, Deus quer que você caminhe em direção a Canaã e não a Sodoma. Para isso, você precisa ter uma visão aberta daquilo que Deus tem para você para este tempo. Para isso, você precisa se relacionar com Ele. Como nós ministramos aqui, é um tempo onde você precisa se esconder debaixo das asas do Senhor e falar, eu quero te ouvir, eu quero entender os seus passos, a sua voz para esse tempo. E é assim que nós caminhamos com o Oni Movement. Deus nos direciona de uma forma profética. Ele nos guia, nós obedecemos a voz dEle. Por isso nós estamos aqui hoje, gravando esse programa com você, diante de amigos queridos aqui do Reino. E eu queria também que o Léo compartilhasse algo que Deus tem falado para ele com relação à visão. A visão que Deus tem dado para ele para este tempo, para a nação. Amém, queridos. Eu quero que você preste bastante atenção. Em alguns momentos a gente é até um pouco repetitivo, mas eu já falei aqui nesse programa que em 2017, ali entre 2017 e 2018, o Senhor falou comigo que o Brasil estava debaixo dos dias do profeta Amós. E é impressionante essa palavra, uma das evidências ali dessa unção profética, são denúncias de iniquidades que estavam acontecendo na nação, e a principal delas foi um problema muito sério na área da justiça. E uma das chaves dentro dessa palavra é a restauração do tabernáculo caído de Davi. Mas na semana passada eu tive mais uma experiência. Já tinha alguns meses, assim, anos que o Senhor não me trazia assim, algo direto sobre esse momento. E eu quero que você seja edificado com o que Deus me falou. Eu estava ali intercedendo pela nação. E era madrugada e o Senhor falou comigo o seguinte: chegou um tempo de você liberar palavras baseadas no livro de Abacuque. Rapidamente eu fui ali para aquele livro, e é interessante porque Jeremias estava naquela mesma época, daqueles reis que estavam envolvidos ali, o terrível Manassés, o Amon e o maravilhoso Josias. Mas Jeremias se preocupou muito com o arrependimento. Agora, Abacuque é o profeta filósofo. É o profeta que está vendo o que está acontecendo na nação e ele entra numa crise, entra na presença do Senhor. E nós estamos vivendo esses dias, irmãos, de uma injustiça sistêmica. Nós temos orado, temos clamado, mas o que Deus falou para eu compartilhar com você é o seguinte, que é essa estação agora, preste bastante atenção. Nós necessitamos encher o nosso coração de fé. A estação espiritual da igreja agora, para os dias que virão, é uma estação de encher o seu coração de fé. Qual era a crise que Abacuque estava passando aqui? Ele estava vendo a injustiça. Olha aqui no capítulo 1, versículo 4, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, o mesmo problema. E agora se passou muito tempo. Qual foi a resposta que Deus deu para ele? Versículo 5. Vede entre as nações, olhais, desvaneceis, porque eu realizo em vós uma obra tal que não crereis quando lhe for contada. É um tempo, queridos, onde o Senhor vai trabalhar profundamente conosco. E nesse tempo em que o Senhor trabalha conosco, nós precisamos ter uma visão espiritual. Se nós não alcançarmos a visão espiritual, porque as circunstâncias elas virão, e elas virão de uma maneira diferente do que nós estávamos esperando. E somente a fé, o justo viverá pela fé, foi a resposta que Deus trouxe aqui por Abacuque. Somente a fé vai nos ajudar nessa estação que está chegando aí. Porque pressões virão, pressões aumentarão. Nós vivemos num país maravilhoso, onde nós temos uma liberdade muito grande para pregar a palavra. Mas nós podemos entrar numa estação diferente, onde nós não teremos mais essa liberdade. Mas nós temos que agora guardar a fé.
Nós temos que agora encher o nosso coração de fé. E como é que nós enchemos o nosso coração de fé? Falando, olhando, meditando na palavra do Senhor, andando com pessoas de fé, porque eu particularmente creio, sim, que o Senhor vai fazer essa obra dentro da igreja no Brasil. E por que Ele vai fazer isso? Porque Ele tem um chamado missionário. Yeah. Somos hoje, queridos, uma das maiores igrejas do mundo, uma das maiores do Ocidente. E nós vamos responder esse chamado. Eu oro, queridos, para que esse chamado, ele seja respondido num tempo de graça, num tempo e numa estação de amor. Mas nós também precisamos estar preparados, porque talvez nós teremos que responder esse chamado num tempo de perseguição. Mas o Senhor vai cumprir. As palavras proféticas que o Senhor liberou, que a igreja brasileira será a grande enviadora de missionários nas nações. Essa palavra está no mundo espiritual. Por isso, prepare o seu coração. Você não tem que entender, você tem que confiar. Às vezes, Deus vai permitir acontecimentos na nossa nação difíceis, mas o Senhor continua no trono. Hebreus fala, o livro do sacerdote do Novo Testamento, que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Qual era o contexto? Os cristãos naquela época estavam sofrendo uma perseguição muito grande do judaísmo e também do Império Romano. E nesse momento, eles precisavam focar a sua visão. Abraão focou seus olhos no lugar correto. É tempo da gente aqui, se voltar para cá, querido. Preste atenção. É tempo de nós nos voltarmos para a palavra. Aqui está a nossa visão. É tempo de nós, queridos, restaurarmos o nosso altar. Aleluia. No nome de Jesus. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça. Porque o Espírito está falando nesses dias à igreja, está falando aos nossos corações. E está nos dando a chance de recomeçar com Ele. Você parou de orar? Volte a orar. Você parou de adorar? Volte a adorar. Tenha fé. A sua fé só será firmada em Jesus. Corra para Jesus nesse tempo, meu irmão. Porque como o Léo disse, nós não sabemos o que está por vir. Mas nós entendemos a direção dele para hoje. Para hoje ele nos diz, recomece, recomece. Recomece em fé, recomece em obediência. Renuncie, porque nós temos certeza que nós estamos falando já há quase 5 anos sobre um tempo de avivamento que nós vamos viver sobre o Brasil, sobre Belo Horizonte. Mas, para vir esse tempo de avivamento, é necessário um processo de renúncia. Recomece com Jesus hoje, porque Ele te chama e Ele te chama pelo nome, assim como Ele chamou a Abraão. Abrão aqui ainda, sai da sua terra, da sua parentela, que eu te mostrarei um novo lugar. Assim como ele me falou há 3 meses, sai desse apartamento, vai para outro lugar. E nós apenas obedecemos à voz de Deus. Obedeça à direção de Deus hoje. Amém? Léo, muito obrigada por esse imenso, tempo que Deus aqui, abençoe esse Connections ministério Help. aqui, essa igreja. Uau, a gente poderia ficar aqui Uau. tanto tempo, hein, Robert? Glória a Deus. Robert, muito obrigada. Galera aí do Obrigado, Cultura, Joyce. vocês já fazem parte do Oni Movement, Cultura com o Oni prazer. Movement, caminhamos juntos, unidos. Muito obrigada pela sua presença, sua participação. Esteja sempre aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês aí, viu? Amém, E- queridos. Vocês também. Prazer. E vamos estar juntos novamente, daqui pouco tempo, hein? Na Oni School e aqui também nas gravações, vamos estar unidos. Que Deus te abençoe por nos acompanhar até aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu queria encerrar pedindo ao Léo, diante dessa palavra que ele liberou, para orar por você que nos acompanha agora. Amém. Senhor, nós invocamos o Teu nome e nós oramos, Deus, para que um batismo de fé venha sobre a igreja brasileira. Prepara essa igreja, Senhor, para um tempo, Senhor, onde a elasticidade da fé vai ter que ser exercida num nível mais profundo. Mas agora, enche o nosso coração com fé. Leva-nos, Senhor,
para a Tua palavra. Ajusta, Senhor, a nossa visão, que é olhar firmemente para o autor e consumador, que é a pessoa de Jesus, assentada no trono à direita do Deus vivo. Nós abençoamos o Brasil e oramos, Deus, para que toda a preparação da Tua parte para os dias que virão, fortalecimento dos joelhos, maturidade, Senhor, transformação de caráter aconteça nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sê Tu uma bênção. Escute, quero fechar com essa palavra. É tempo de encher o seu coração de fé, por causa das estações que virão. O justo viverá pela fé. Deus te abençoe. Aleluia, aleluia. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.